Fala pessoal, estamos aí para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Histórias do Brasileirão. Antes de qualquer coisa, siga o canal do esporte da Itatiaia no YouTube. Itatiaia Esporte, @Itatiaia Esporte. Dê o like, compartilhe o nosso conteúdo, comente o nosso conteúdo para a gente poder fazer uma interação. A gente vai começar essa 18ª rodada falando de Internacional e Corinthians. E quando Internacional e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro, é impossível a gente não se recordar da decisão de 1976. Quando eu falei lá da 16ª rodada, Cruzeiro e Goiás, vocês vão se recordar, eu disse, Cruzeiro bateu o Goiás, foi bicampeão brasileiro em sequência, igualando um feito que fora do eixo Rio-São Paulo, só o Internacional tinha. E foi aqui exatamente que o Internacional conquistou esse grande feito. 12 de dezembro de 1976, recebeu o Corinthians no Beira-Rio para um jogo único, tá? A decisão do Campeonato Brasileiro foi em jogo único, coisas daquela época, né? Poderia ter arrecadações muito maiores. Pra vocês terem uma ideia, o Beira-Rio recebeu 84 mil pessoas, esgotaram os ingressos. A semifinal anterior foi o jogo da invasão corintiana no Maracanã, o Fluminense e o Corinthians levou a melhor na disputa de pênalti. A outra semifinal tinha sido Internacional e Atlético lá no Beira-Rio, o Internacional ganhou de virada por 2-1. E o Internacional recebe o Corinthians para essa decisão. O Corinthians muito empolgado por ter eliminado o Fluminense uma semana antes no Maracanã. O Fluminense tinha um time que era chamado de Máquina Tricolor, comandado pelo Rivelino. O Internacional passou pelo Atlético, um confronto mais equilibrado. O Atlético tinha um time superior ao do Corinthians. Pra vocês terem uma ideia, a empolgação corintiana era tão grande que 12 mil corintianos saíram de São Paulo e foram para Porto Alegre. Isso em 1976, gente. Não tinha a oferta de avião que tem hoje, as coisas eram muito mais difíceis, tá? Corinthians, a empolgação de cara já foi ali cortada pelo Dari, né? 29 minutos do primeiro tempo, Dadá subiu, marcou de cabeça, uma das suas características, fez 1-0 para o Internacional. No segundo tempo, logo aos 12 minutos, Valdomiro, uma marca colorada, ponta direita espetacular, jogou a Copa de 74 pela seleção brasileira, decretou o 2-0 e o Internacional foi o primeiro clube do eixo, fora do eixo Rio-São Paulo, a ser bicampeão brasileiro em sequência. E esse feito aconteceu dentro da sua casa, dentro do Beira-Rio, onde ele venceu a decisão de 75 contra o Cruzeiro, a de 76 contra o Corinthians, contando com o apoio da massa colorada. Pessoal, vamos seguir aqui na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora a gente vai falar simplesmente de Vasco e Grêmio. E Vasco e Grêmio fizeram uma semifinal espetacular em 1984. E ela tinha um valor muito grande para os dois clubes. Por quê? Olha só, o Grêmio vivia uma fase iluminada. 1981 foi campeão brasileiro em cima do São Paulo. Em 1982 foi vice-campeão brasileiro naquela decisão espetacular contra o Flamengo. Eu já contei essa história aqui, né? Empate no Maracanã no primeiro jogo, empate no Olímpico no segundo e depois o Flamengo vence no Olímpico por 1-0, é campeão brasileiro em cima do Grêmio. Mas com esse vice-campeonato o Grêmio foi à Libertadores de 83 e conquistou o título em cima do Peñarol e depois foi campeão do mundo. Campeão do mundo, aquele jogo contra o Hamburgo, que o Renato Gaúcho faz os 2 gols e dá ao tricolor gaúcho o seu título mundial. E aí, em 1984, o Grêmio vai à decisão do Campeonato Brasileiro, tentando o seu bi no torneio, tá? Já o Vasco, o que acontece? Ele tinha visto aí, nesse início dos anos 80, o maior rival, o Flamengo, reinar no futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro em 80, campeão da Libertadores e do Mundo em 81, campeão brasileiro em 82 e campeão brasileiro em 83. E aí o Vasco tinha a chance de descontar um pouquinho aí, porque o Flamengo tinha conquistado títulos em sequência no início desses anos 80. O primeiro jogo acontece no Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre, tá? E o Grêmio vence por 1-0, gol do Tarcísio, atacante histórico. Era ponta direita, mas depois com o Renato Gaúcho, ele jogou em todas do ataque ali, até na ponta esquerda. Tarcísio fez 1-0 para o Grêmio, o que deu ao tricolor gaúcho a chance de jogar pelo empate no Maracanã na partida de volta. O público da volta foi fantástico. Eu falei aqui daqui a pouco, né, da estreia, da volta do Roberto Dinamite ao Vasco, né, o Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Nesse dia aqui, foram 110.877 torcedores pagantes no Maracanã. E o Vasco teve uma exibição espetacular.
fez 1-0 com o Marquinho e o Roberto Dinamite garantiu a classificação vascaína marcando mais 2 vezes. O Vasco, que precisava de uma vitória simples, fez 3-0 no grande time do Grêmio, que no ano anterior tinha sido campeão da Libertadores e do Mundo, e garantiu presença na decisão do Campeonato Brasileiro, uma decisão que foi 100% carioca, porque o outro semifinalista foi o Fluminense. Pessoal, para fechar esta 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar de São Paulo e Atlético. Decisão do Campeonato Brasileiro de 1977, jogo único no Mineirão, sem ninguém carregar vantagem. O Galo tinha vantagem de jogar em casa, tá? E foram 102.974 pagantes aquela tarde no Mineirão. Lembrando que o Campeonato de 77 isso aconteceu algumas vezes nos anos 70, 80. O Campeonato de 77 invadiu o ano seguinte. Então esse jogo decisivo entre Atlético e São Paulo no Mineirão foi dia 5 de março de 1978. Tem uma curiosidade nessa partida porque os dois clubes estavam sendo os dois centroavantes espetaculares. Serginho Chulapa, do São Paulo, e o Reinaldo, que era o grande nome daquele Campeonato Brasileiro de 1977. Foram 28 gols marcados em 18 partidas. Tá? Reinaldo foi suspenso por causa de uma expulsão lá em Manaus. O Reinaldo diz, inclusive, que teve até ação do pessoal da época da ditadura militar para tirar ele do campo, porque ele era muito engajado nessa luta e que eles mexeram os pauzinhos lá para poder tirá-lo desta decisão contra o São Paulo. O Serginho não, o Serginho, o caso dele foi diferente, ele chutou um bandeirinha, é isso mesmo. O Serginho era meio malucão, gente boa demais, um baita centroavante, mas o Serginho às vezes, de vez em quando, ele dava assim uma pifada, agrediu um bandeirinha num jogo do São Paulo, tomou um gancho e ficou de fora dessa decisão. Então Atlético e São Paulo se enfrentaram sem contar com seus dois grandes centroavantes. É interessante que são características totalmente diferentes, né? O Serginho, grandalhão, trombador, bom no jogo aéreo. O Reinaldo, aquele cara genial, né? Tinha um drible curtíssimo, pensava, jogava sem a bola, mas de toda forma eram duas referências de São Paulo e Atlético, tá? O que aconteceu? O jogo terminou empatado por 0-0. A prorrogação 0-0. A disputa foi para os pênaltis, sim. O Campeonato Brasileiro de 77 foi decidido nos pênaltis. Foi a primeira decisão por pênaltis que a gente teve na competição. Tá? Isso contando a partir de 1971, porque aqui em 77 ainda não tinha acontecido a unificação que foi em 2010. E nos pênaltis, o São Paulo, e olha, e até o torcedor tricolor, ele sabe que o São Paulo tinha um time tecnicamente inferior ao do Atlético naquela decisão. Por mais que o Galo não tivesse o Reinaldo, mas o Galo tinha Toninho Cerezo, Ângelo, Marcelo, Paulo Isidoro, tinha um time muito técnico o Atlético. O São Paulo tinha grandes jogadores que fizeram história no tricolor, como o goleiro Valdir Pérez, o próprio Zé Sérgio, né, que era ponta esquerda, ponta direita. Tinha o Dari Pereira, né, nessa época ele era ponta de lança. Ele chegou do Uruguai, o Dari Pereira, né? Torcedor, deve ser a última imagem dele jogando como quarto zagueiro, mas o Dari Pereira começou jogando no meio de campo, como ponta de lança, era comandado pelo Rubens Minelli. Rubens Minelli que tinha comandado, que tinha sido o técnico do Internacional lá em 75, 76, bicampeão brasileiro. Chega ao tricampeonato, o Rubens Minelli, nos pênaltis, dirigindo o São Paulo no Mineirão. O jogo termina empatado por 0-0. O Galo, o João Leite, pega 2 cobranças do São Paulo, mas o Atlético perde 3 penalidades, isso mesmo, 3 pênaltis do Galo foram desperdiçados. Márcio, né, o zagueiro, que chamavam de Márcio Paulada, Toninho Cerezo e Joãozinho Paulista. E assim, aquele grande time do Atlético foi vice-campeão brasileiro invicto. E o tricolor fez a festa dentro do Gigante da Pampulha do seu primeiro título brasileiro, conquistado nos pênaltis, com uma estratégia de jogo muito bem armada pelo Rubens Minelli, tá? Foi uma partida que teve um lance muito polêmico, porque o Ângelo, né, o meia do Atlético, estava machucado, caído no gramado, e com ele caído no gramado, o Chicão, volante do São Paulo, que depois veio jogar no Atlético, pisou a perna do Ângelo. Foi um lance que provocou muita polêmica na época, muita revolta, mas logo depois, né, isso aqui foi em 78, março de 78, no início de 80, o Chicão veio jogar no Atlético e participou daquele time que foi vice-campeão brasileiro de 80 e que jogou a Libertadores de 81. Então,
São Paulo e Atlético está marcado na história do Campeonato Brasileiro como a decisão da edição de 1977. A primeira que foi para os pênaltis e o tricolor paulista fez a festa dentro do Mineirão, conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro, depois de empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação, levou a taça nos pênaltis. E o curioso desse campeonato, o Galo foi vice-campeão invicto. O Atlético não perdeu nenhuma partida e foi vice-campeão. Coisas que o Campeonato Brasileiro permitia nas suas edições, principalmente dos anos 70. Um abraço, pessoal!